Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado como vilão de Konoha. Parte 10. Capítulo 125. Toda a Terra do Vento havia assumido uma atmosfera estranha. Sob o pretexto de caçar os remanescentes da facção de Rasa, a princesa praticamente bloqueou as principais estradas do país. Enquanto isso, o fugitivo Baki, liderando um bando de ninjas renegados, devastava a Terra do Vento, massacrando nobres e funcionários do governo indiscriminadamente. Apesar de seus esforços, as forças combinadas da Terra do Vento e de Tsunagakure sempre pareciam ficar um passo atrás. Por onde quer que os restos mortais de Rasa fossem, rios de sangue os seguiam. Um grande número de antigas famílias nobres foi dizimado, e alguns funcionários chegaram a optar por fugir. Mesmo aumentando repetidamente o número de perseguidores, a princesa não conseguiu erradicá-los completamente e, em vez disso, suas próprias forças sofreram baixas significativas. Outras nações e aldeias ninja tomaram conhecimento da situação e começaram a coletar informações sobre a Terra do Vento. O consenso era claro. Tratava-se de uma guerra civil sangrenta que levaria o país à ruína total. Tanto o sistema político quanto o poderio militar estavam à beira do colapso. O daimyo da Terra do Fogo escreveu pessoalmente uma carta oferecendo-se para fornecer grãos e itens de primeira necessidade para ajudar a estabilizar os assuntos internos da Terra do Vento. Com o prolongamento da guerra civil, os nobres representantes do antigo regime foram gradualmente se afastando do centro do poder político. A facção da princesa rapidamente preencheu o vácuo de poder, obtendo controle total sobre a Terra do Vento. Assim, naturalmente, ela se tornou uma das poucas mulheres daimyo na história do país. 3 meses após Ishikawa Naomi assumir oficialmente o título de daimyo, Baki e os remanescentes da facção de Rasa foram finalmente eliminados. Com isso, a guerra civil sangrenta da Terra do Vento foi declarada encerrada. Mesmo após o fim do conflito, o país permaneceu em um estado de semi-isolamento. Com exceção de algumas caravanas de mercadores aprovadas pessoalmente pelo daimyo, ninguém tinha permissão para entrar ou sair do país. Essa política gerou insatisfação entre alguns comerciantes. No entanto, o apelido de Princesa Sangrenta não era mera hipérbole, e aqueles que expressaram queixas rapidamente se calaram. Ao longo da guerra, quase todas as antigas famílias nobres foram erradicadas e 4/5 das terras dos oásis do país foram recuperadas. À medida que uma série de políticas em favor do povo comum foram sendo implementadas gradualmente, os civis antes indiferentes, que nunca se importaram com as lutas entre nobres, daimyo ou ninjas, tornaram-se apoiadores de Ishikawa Naomi. Em apenas 6 meses, a capital da Terra do Vento havia recuperado sua antiga prosperidade. Contudo, a própria residência do daimyo sofreu poucas alterações. O grande salão central permaneceu o mesmo, uma duna de areia dourada artificial, solidificada em uma pequena montanha. Muitos oficiais aconselharam a remoção da duna dourada e a reconstrução do palácio do daimyo. No entanto, Ishikawa Naomi rejeitou firmemente a proposta, afirmando que com o país em ruínas e tantos lugares precisando de apoio financeiro, não era hora para reformas extravagantes. Além disso, essa montanha dourada servia como um testemunho da guerra civil sangrenta, uma lembrança constante para si mesma e para as elites da Terra do Vento. Sua decisão lhe rendeu o respeito de muitos que antes estavam indecisos. Dentro de um pavilhão familiar, o canto outrora sereno, adornado com vasos de flores e cadeiras de vime, havia se transformado em uma pequena escrivaninha repleta de documentos governamentais de toda a Terra do Vento. Danzou olhou para a janela, um lampejo de nostalgia cruzando seu rosto. Em seguida, ele voltou seu olhar para Ishikawa Naomi, que estava ajoelhada respeitosamente junto à mesa, e comentou: Nono não lhe enviou pessoal suficiente para assuntos internos? Não precisa que você lide com tudo sozinho. Meu senhor me confiou a Terra do Vento. Não ouso demonstrar a menor negligência. Ao ouvir a resposta dela, Danzou suspirou e balançou a cabeça. Ele conseguia imaginar algumas das razões mais profundas por trás de sua diligência. Dando um passo à frente, ele ergueu o queixo dela e estudou seus traços marcantes. Quantas vezes preciso te dizer? A força é a base de tudo. Apesar de sua posição como daimyo, ela permanecia completamente submissa a cada ação de Danzou. Ela o encarou com olhos cheios de anseio e sussurrou: Não sou tão talentosa quanto Lady Pakura. A única maneira de eu poder te ajudar é fazendo o que estiver ao meu alcance. Danzou zombou, soltando o queixo dela. Você está deixando o poder nublar sua visão. Eu te desapontei. Sem hesitar, Ishikawa Naomi prostrou-se no chão, pressionando a testa com força contra o piso. Ao olhar para a mulher complexa ajoelhada à sua frente, Danzou não sabia bem o que sentir. Ele apreciava muito a maneira como ela se submetia a ele, não apenas fisicamente, mas profundamente em sua alma. Se o apego de Pakura por ele era possessivo por natureza, o de Ishikawa Naomi tinha raízes no medo e na obediência. Sim, medo, um terror inato que consumia sua própria alma. Sempre que a vontade dela se aproximava do limite, Danzou conseguia sentir claramente excitação, prazer, submissão, medo, dependência, o desejo de agradar. Uma mistura complexa de emoções. Por vezes, ele até se perguntava se ela sofria da síndrome de Estocolmo. Ao mesmo tempo, porém, ela nutria uma fome insaciável de poder, uma obsessão inata pelo controle. Chega disso. Como estão os assuntos que lhe atribuí? Ao ouvir suas palavras, Ishikawa Naomi respondeu prontamente com reverência. Tudo foi providenciado, meu senhor. Após falar, ela hesitou por um instante, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Com um brilho turvo nos olhos, murmurou cautelosamente: Se meu senhor não gostar de como estou agora, posso sempre ficar ao seu lado. Danzou acenou com a mão em tom de desdém. Você deveria permanecer aqui como daimyo da Terra do Vento. Se ficar muito perto de mim, Pakura pode acabar queimando você vivo. Lidar com vocês dois já é problemático o suficiente. Capítulo 126. A oeste da Terra do Vento estende-se um vasto deserto. Além do aparentemente infinito mar de areia, encontra-se a Terra de Horan. Embora nominalmente faça parte da Terra do Vento, Horan opera de forma independente, mantendo seu próprio sistema político. Outrora uma nação próspera, há muito tempo entrou em declínio. Agora, restam menos de 2.000 cidadãos, e a população continua a diminuir. A extinção do reino é apenas uma questão de tempo. Mas hoje é uma ocasião importante para Horan. Está prevista a chegada de um enviado da Terra do Vento. Embora a Terra do Vento seja a mais fraca entre as 5 grandes nações, ainda é um gigante avassalador em comparação com a pequena e decadente Horan. A rainha Sara, acompanhada por seus ministros e numerosos
cidadãos, lidera pessoalmente a comitiva de boas-vindas. Até mesmo sua filha, a futura rainha, está ao seu lado. À frente da comitiva está ninguém menos que Danzou. No entanto, ao fixar o olhar na rainha Sarah, sua atenção é rapidamente atraída pela garota ruiva de olhos azuis que está ao lado dela. Aquela garota, ela me parece muito familiar, especialmente os olhos. Meu senhor, apesar de ser a rainha de uma nação, Sarah não ousa demonstrar qualquer desrespeito ao enviado da Terra do Vento. Não há necessidade de formalidades, Vossa Majestade. Podemos descansar um pouco? A travessia do deserto não é nada fácil. Tudo está preparado. Por favor, sigam-me. Enquanto caminham pela cidade, Danzou observa os arredores desolados. A terra, outrora próspera, agora não passa de um deserto árido, salpicado de árvores ressequidas que parecem ter morrido recentemente. O ar está denso de areia e, com o tempo, o deserto provavelmente consumirá o que resta de Horan. Os cidadãos aparentam pobreza com os rostos marcados pelas dificuldades. Até mesmo a rainha Sarah veste roupa simples, um traje bem diferente do que se esperaria da realeza. Embora a cidade ainda ostente estruturas altas e imponentes, muitas mostram sinais de erosão causados pelo vento e pela areia implacáveis, conferindo ao local uma sensação de abandono e decadência. Ouvi dizer que Horan nem sempre foi assim. O que aconteceu? Não tenho certeza da causa exata. Não chove há anos e as tempestades de areia só pioraram. Só posso rezar para que meu povo sobreviva a essa provação. Após falar, Sarah fecha os olhos brevemente, como se estivesse oferecendo uma oração silenciosa por seu povo. Danzou, é claro, já sabe o motivo. Antes da terceira grande guerra ninja, Namikaze Minato esteve aqui. O rio Myaku, a poderosa veia do dragão de Horan, deve ter sido selado. Seu olhar se volta para a jovem nos braços de uma criada, a próxima rainha de Horan. Então ele olha para Sarah, estudando suas feições. O cabelo ruivo, a estrutura facial. Ela tem uma semelhança inegável com Uzumaki Kushina. Sarah de repente vacila no meio do passo. Será que ela percebeu meu olhar? Percepção impressionante. No entanto, ela não possui nenhum chakra. É apenas uma pessoa comum. Essa é sua filha. Ela é adorável. Não viu o pai dela. Onde ele está? Sarah para abruptamente e se vira para encará-lo, um traço de tristeza cruzando seu rosto. O pai dela faleceu. Meus pêsames. Danzou aproveita a oportunidade para se aproximar, caminhando ao lado dela enquanto discretamente busca informações. Mais tarde naquela noite, nos aposentos de hóspedes preparados para o enviado, Danzou senta-se junto a uma lamparina de óleo com luz tênue, imerso em pensamentos. Essa rainha é excepcionalmente cautelosa. Não consegui extrair nenhuma informação útil dela. Em circunstâncias normais, eu simplesmente ativaria meu Mangekyou Sharingan e obteria todas as respostas que preciso. Mas se ela realmente tem alguma ligação com Minato, aquele homem sempre me tratou como uma pessoa mais velha e um membro da família. Esquece. Vou confrontá-la diretamente. Afinal, a linhagem da rainha detém a chave para controlar a veia do dragão. Não há como fugir dela. Em plena noite, nos aposentos da rainha, uma morada modesta, apenas um pouco melhor do que a do povo comum. Toque, toque. Ouviram-se duas batidas firmes na porta do quarto. Quem está aí? Pergunta Sarah cautelosamente na esperança de que sua voz alerte os guardas. Sou eu, o enviado da Terra do Vento. Preciso falar com você em particular. Espere um momento. Preciso me vestir. Uma longa pausa. Após certificar-se de que não há guardas presentes, Sarah cerra os dentes e abre a porta. Perdoe minha intromissão a esta hora tardia, oferece Danzou, oferecendo um pedido de desculpa superficial. Onde estão os guardas? Ela olha para fora com o rosto tenso. Não se preocupe. Eles estão apenas dormindo profundamente. Um sono tranquilo e reparador. Ao ouvir suas palavras, Sarah solta um leve suspiro, embora sua cautela permaneça. O que o Lorde Enviado deseja discutir neste momento? Mas as próximas palavras de Danzou a deixam completamente atônita. Só quero te perguntar uma coisa. O pai da criança é Namikaze Minato? Você? Como você sabe disso? Seu rosto está congelado em choque e pânico. Danzou simplesmente dá um sorriso irônico. Então é verdade. Capítulo 127. Sentado à mesa, Danzou ouviu o relato da rainha Sarah, sentindo-se um tanto sem palavras. Ele não esperava que a história se desenrolasse dessa maneira. Na lembrança de Sarah, não havia nenhum vestígio do Naruto viajante do tempo. Em vez disso, graças aos esforços conjuntos de Minato Namikaze, Shouza Kimichi e Shibuya Burami, eles conseguiram, embora com grande dificuldade, derrotar o ninja renegado Mukade. No entanto, o próprio Minato sofreu ferimentos graves e entrou em coma. E durante esse coma algo bastante delicado aconteceu. Será que Minato sabe? Perguntou Danzou, arqueando uma sobrancelha enquanto estudava a expressão nostálgica da rainha. Ele ficou tentado a contar tudo a ela sem rodeios. Aquilo era um crime. Se Uzumaki Kushina descobrisse, a terra de Horan poderia muito bem sofrer a ira da raposa de 9 caudas. O rosto de Sarah corou levemente sob o olhar atento de Danzou. Ele, provavelmente não. A expressão de Danzou ficou ainda mais estranha. Claramente, ele havia entendido algo errado. Sarah explicou apressadamente, eu pertencia somente a ele. Nosso clã tem uma constituição muito peculiar. Quando nos unimos a um indivíduo forte, a concepção é extremamente fácil e sempre damos à luz apenas filhas. Será por causa do seu controle sobre o rio Myaku? Você sequer sabe disso? Sarah ficou visivelmente surpresa, mas depois de um momento pareceu aceitar. Bem, acho que faz sentido. Vim aqui precisamente por causa do rio Myaku, disse Danzou levantando-se. Não esperava encontrar um descendente. Descanse um pouco. Discutiremos mais sobre isso amanhã. Dito isso, sua figura desapareceu lentamente na escuridão do quarto. De volta aos seus aposentos, Danzou assimilou as informações que acabará de receber. Um sorriso irônico surgiu no canto de seus lábios. Minato é realmente algo especial. Até uma rainha se atiraria aos seus pés, e dessa forma, nada menos. Adoraria ver a reação dele se descobrisse. Yada Kushina. No dia seguinte, a rainha Sarah ofereceu um banquete formal para a delegação de enviados. No entanto, durante todo o evento, tanto ela quanto Danzou pareceram distraídos. Danzou, por sua vez, tinha pouco interesse em tais assuntos, sua mente absorta em pensamentos sobre o rio Myaku. Sarah, por outro lado, parecia não ter dormido bem, sobrecarregada por seus pensamentos. Quando o banquete se aproximava do fim e a refeição foi servida, Danzou finalmente falou. Podem todos ir? Sim, meu senhor, foi a resposta obediente, enquanto todos se levantavam, curvavam-se respeitosamente e saíam. Até mesmo os ministros e guardas da terra de Horan partiram sem questionar. O quê?
Sarah olhou surpresa para seus acompanhantes que se afastavam. Está tudo bem, garantiu Danzou. Eu só não queria que eles interrompessem nossa conversa. Essa foi a segunda vez que ela testemunhou sua capacidade de dominar uma sala dessa maneira. Naquela manhã, ela perguntou aos seus guardas sobre a noite anterior, e a resposta deles foi que haviam permanecido em seus postos sem problemas. E no entanto, seus guardas incluíam guerreiros com força de nível Chunin. Ontem, não tive a oportunidade de perguntar qual é exatamente a sua relação com Minato. O rosto de Sarah corou levemente ao fazer a pergunta. Poderíamos dizer que sou mais velho que a criança. Ao ouvir isso, Sarah soltou um suspiro silencioso de alívio. De alguma forma, a ideia de Danzou ser parente de Minato a encheu de orgulho. Era mais do que apropriado que o homem que ela havia escolhido viesse de uma linhagem tão excepcional. O rio Myaku foi selado, disse Danzou mudando de assunto. A situação da terra de Hora não está nada boa. Se as coisas continuarem assim, não demorará muito para que ela desapareça por completo. Ao ouvir falar da situação difícil de seu país, a expressão de Sarah escureceu. O poder do rio Myaku é imenso demais. Se o selo for desfeito, a terra de Horan perecerá ainda mais rápido. Uma lição duramente aprendida, a chegada de Mukade, o ninja renegado de Sunagakure, comprovou isso. Danzou inclinou-se ligeiramente para a frente. Se eu ajudar a restaurar sua nação, você me ajudaria a controlar os Ryumyaku? Sarah hesitou. Foi exatamente isso que Mukade havia dito à sua mãe, antes de finalmente matá-la. Danzou, percebendo sua incerteza, acrescentou. Você não precisa se preocupar. Eu não farei mal ao seu povo nem ao seu país. Afinal, você é a mulher de Minato. Mesmo que o próprio Minato desconhecesse esse fato. A oeste da capital de Horan, o deserto já havia engolido tudo. Não era mais nem mesmo um terreno baldio, apenas areias movediças intermináveis. Todas as tempestades de areia vêm do oeste? Perguntou Danzou, contemplando a vasta paisagem árida. Sim, a expressão de Sarah era pesada. Por mais que meu povo se esforce, não consegue impedir que o deserto invada nossas terras. Danzou analisou a cena antes de se voltar para Sarah, cujos olhos refletiam seu desespero. Se você não fosse a mulher de Minato, tudo seria muito mais simples, refletiu ele. Ele olhou para o deserto sem fim e acrescentou. Mas dadas as circunstâncias, acho que terei que me esforçar um pouco mais. Dito isso, ele rapidamente formou selos com as mãos. Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. Ele canalizou uma quantidade avassaladora de chakra para a técnica sem qualquer restrição. A areia começou a se mover. De sob as dunas douradas, inúmeras árvores brotaram, correndo para reivindicar a terra árida. Em meros segundos, o que antes era um deserto sem vida se transformou em um mar infinito de vegetação exuberante. Sarah ficou parada em silêncio, atonita, com os olhos arregalados em descrença. Ela já havia testemunhado as estranhas habilidades de Danzou antes, mas nunca imaginara que ele possuísse um poder tão imenso. O homem mais forte que ela conhecia era Minato Namikaze, e mesmo ele jamais teria sido capaz de realizar algo assim. Danzou contemplou a vasta floresta com satisfação. Considere isso um pequeno presente para a próxima geração, murmurou ele. Nada mal. A floresta recém-formada mudou o clima instantaneamente. Os ventos quentes que assolavam a região foram bloqueados, refrescando os arredores. O ar, antes denso de poeira, agora estava fresco e limpo. Essas árvores sobreviveriam no deserto por pelo menos 1 ou 2 séculos. E contanto que o ambiente melhorasse, mesmo que ligeiramente, elas durariam muito mais tempo. Capítulo 128. Nas profundezas do reino de Horan, Danzou encarava o chakra furioso à sua frente e seu braço, que começara a se transformar em madeira. Uma fusão de chakras e energia natural? O braço que estava se transformando em madeira gradualmente recuperou sua carne, do ombro até a ponta dos dedos. Assim que retornou completamente ao normal, ele voltou seu olhar para a enorme fonte de chakra que formava o rio Myaku. Ele podia sentir. Seu corpo ansiava por esse poder, desejava-o ardentemente. Isso significava que podia ser absorvido, tal como uma besta com cauda. Desde sua reencarnação, após se fundir com o Senju, o Uchiha e Zetsu negro, seu corpo passou por transformações desconhecidas. Seu desejo por fontes massivas de chakra, como as das bestas com cauda, tornou-se insaciável. No entanto, a energia natural dentro do rio Myaku era algo que seu corpo não conseguia assimilar completamente. Como o clã Otsutsuki processava a energia natural? Através da árvore divina, absorvendo-a e condensando-a em frutos dos chakras. Mas esse método era claramente impraticável neste caso. O senhor está bem, meu senhor? Perguntou Sarah, preocupada. Estou bem, mas parece que o rio Myaku não me será útil por enquanto. Danzou não teve escolha a não ser abandonar temporariamente a ideia. Ele selou a fenda aberta mais uma vez, estabelecendo coordenadas espaciais no local e ordenando a raiz que estabelecesse uma base no reino de Horan para proteger e estudar o rio Myaku. Com o fim dos conflitos internos na Terra do Vento, o mundo ninja experimentou um breve momento de paz. Contudo, as grandes nações agora viam as vilas ninjas com ainda mais cautela, como se fossem bestas perigosas. Mesmo dentro de Komogakure, o daimyo do país do relâmpago havia começado a colocar seus próprios oficiais na vila. As implicações eram óbvias. Contudo, as lutas políticas internas das grandes nações tiveram pouco efeito sobre os países menores. Na verdade, nos últimos 6 meses, a Terra do Vento vinha promovendo intensamente o comércio, permitindo que muitas pequenas nações lucrassem e prosperassem. A Terra dos Artesãos estava situada em uma ilha entre a Terra do Fogo e a Terra da Água. Fiel ao seu nome, era um país neutro, lar de inúmeros artesãos habilidosos. Embora uma nação pequena, suas formidáveis capacidades de produção e armamento superior a tornavam uma entidade cortejada pelas 5 grandes nações. Isso, por sua vez, permitiu que o país permanecesse neutro durante várias grandes guerras ninja, sofrendo perdas mínimas. Seu status único atraiu mercadores ricos, transformando gradualmente a ilha, antes pequena, em um centro movimentado que rivalizava até mesmo com a Terra do Fogo em prosperidade. Navios mercantes lotavam o litoral, e as cidades animadas estavam cheias de gente. Na esquina de uma rua movimentada, erguia-se um prédio de 2 andares, cuja entrada era adornada por uma cortina com a palavra jogo em letras garrafais. Lá dentro, o ar estava denso com os gritos e vivas dos apostadores, criando uma cacofonia ensurdecedora. Grande, 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 uma voz feminina imponente ecoou, destacando-se mesmo no caos ensurdecedor. 5, 5, 6,
é grande. Assim que o anúncio do vendedor ecoou, a multidão irrompeu em aplausos. Rápido! Sigam a sortuda! Ela está numa sequência de vitórias hoje. Antes que o homem pudesse terminar a frase, um olhar penetrante o fez calar. Não que ele precisasse dizer mais nada. Todos já haviam notado as enormes pilhas de dinheiro à frente de Tsunade e começaram a apostar junto com ela. Entretanto, o traficante, agora encharcado de suor, enxugou nervosamente a testa. Apostem tudo no grande. Tudo mesmo, ordenou Tsunade. Minha senhora, você já ganhou tanto. Talvez devêssemos encerrar por hoje e voltar amanhã, sugeriu Shizune timidamente. Apostando tudo no grande. Finalmente minha sorte mudou, preciso recuperar minhas perdas. 3, 5, 6. É grande. Mais uma vez, a sala irrompeu em aplausos. Todos os olhares estavam voltados para Tsunade, aguardando seu próximo movimento. Ela continuou apostando sem medo e ganhou repetidamente, mas seu entusiasmo foi diminuindo gradualmente. Lady Tsunade? Perguntou Shizune, com os braços carregados de 3 caixas de dinheiro recém-trocado e o rosto radiante de alegria. Nada. Simplesmente não estou com vontade de jogar mais. Troque as fichas e vamos embora. Mas com tanta sorte, por que não jogar mais algumas rodadas? Uma voz casual e familiar falou por trás. Shizune se virou, e seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Ele é tão bonito. A voz dele é tão suave e os olhos são como uma galáxia. Junte o dinheiro, Shizune. Vamos embora. Tsunade se levantou. A multidão instintivamente se afastou, abrindo caminho para ela enquanto saía do cassino. Espere por mim, minha senhora. Shizune se apressou em recolher os ganhos, atrapalhada. Deixe-me ajudá-la. Danzou observando a garota em pânico e com o rosto vermelho, não conseguiu conter um leve riso. Quando os dois saíram do cassino, Tsunade já havia desaparecido. Preciso encontrar Lady Tsunade. Adeus. Shizune, com o rosto ainda corado, saiu correndo rapidamente. Não muito longe do cassino, dentro de uma taverna tranquila, Danzou entrou sem pressa. Seus olhos imediatamente se fixaram em Tsunade. Por que você me seguiu? Perguntou Shizune, surpresa. Vim visitar um velho amigo. O olhar de Danzou se voltou para Tsunade, que já havia bebido uma garrafa inteira de saquê. Seja por causa do álcool ou de outra coisa, suas bochechas estavam levemente coradas, e sua postura relaxada à mesa emanava uma aura sedutora. Assim que Danzou se sentou em frente a ela, Bang! Tsunade levantou-se subitamente e desferiu um soco direto no rosto dele. Capítulo 129. Danzou interceptou o soco descendente de Tsunade com uma só mão. Eles são enormes. Ele desviou o olhar rapidamente, declarando silenciosamente que não tinha nenhum desejo de morrer naquele momento. Lady Tsunade. Shizune, parada ao lado, ficou momentaneamente sem entender, incapaz de compreender a situação. O que a chocou ainda mais foi que Danzou realmente conseguiu bloquear o soco de Tsunade. Seu velho desgraçado, eu estava prestes a prestar minhas homenagens no seu túmulo. Tsunade, visivelmente descontente, sentou-se e virou o saque à sua frente de uma só vez. Só de olhar para o rosto jovem e bonito de Danzou, uma onda de raiva se acendeu dentro dela. Isso foi resultado da pesquisa de Orochimaru, encomendada pelo terceiro Hokage antes da terceira grande guerra ninja. Depois daquele desastre, fiquei gravemente ferido. Pensei que poderia tentar, já que não tinha nada a perder. Nunca imaginei que realmente funcionaria. Enquanto falava, Danzou serviu-se de uma xícara de sake, desviando sutilmente a culpa para outro lugar. Ao ver Tsunade bebendo em silêncio, ele continuou. Além de reencontrar um velho amigo, também queria falar sobre a Associação de Comerciantes da Nação Artesanal. As perdas que eles sofreram foram severas nos últimos 2 anos. Seu velho desgraçado. Tsunade lançou-lhe um olhar furioso. Ao ver que ela finalmente estava respondendo, Danzou soltou um pequeno suspiro de alívio e prosseguiu rapidamente. Lamento o que aconteceu com o primeiro Hokage. Juro a vocês, algo assim jamais se repetirá. E usarei este poder para proteger Konoha. Shizune ficou completamente estupefata. Esse homem bonito era na verdade um antigo amigo da Lady Tsunade? E parecia até mais velho que ela? Como eles conseguiam ser ao mesmo tempo velhos e jovens, maduros e atraentes? Não me importa o que você faça com esse poder. Se já terminou de falar, suma daqui. Percebendo que a raiva de Tsunade havia diminuído consideravelmente, Danzou se levantou. Então não vou mais incomodá-lo. Mas vamos almoçar juntos amanhã no seu lugar de sempre. Antes de partir, ele lançou um olhar para Shizune, que estava atordoada. Você também deveria vir. Ah. Sem esperar por uma resposta, Danzou saiu da taverna. Na manhã seguinte, um servo veio convidar Tsunade e Shizune para almoçar no Ishifudo, um restaurante sofisticado pertencente à Associação de Comerciantes da Nação dos Artesãos. Tsunade e Shizune frequentavam este lugar, não por ser barato, mas precisamente por ser caro. Era considerado um dos restaurantes mais luxuosos da Nação dos Artesãos. E sempre que os dois perdiam tudo no jogo, era aqui que vinham para se aproveitar da situação. Numa sala reservada no andar de cima, um banquete elaborado já estava preparado. Ao chegar, Tsunade não perdeu tempo e começou imediatamente a devorar a comida e o sake à sua frente. Lady Tsunade, a senhora não jantou ontem à noite. Peço desculpas. Shizune, corando levemente, virou-se para Danzou e fez uma reverência. Danzou apenas sorriu. Está tudo bem. Você também deveria comer. Não precisa de formalidades aqui. Seu tom afetuoso e olhar tranquilizador fizeram com que Shizune se sentasse hesitante. Ela comeu com delicadeza e polidez, um contraste extremo com o apetite desenfreado de Tsunade. Chega de enrolação, velho. Vá direto ao ponto. Tsunade pousou os hashis. Embora a raiva do dia anterior tivesse diminuído, ela ainda estava irritada. Danzou não havia mudado apenas fisicamente. Seu comportamento era completamente diferente. O velho Danzou fora rigoroso, sempre defendendo a autoridade, impondo disciplina e garantindo a sobrevivência de Konoha. Embora tivesse abandonado suas ações mais desprezíveis, ele ainda liderava a raiz com uma vontade de ferro, protegendo ferozmente a vila e seus companheiros. Mas e agora? Ele tratava a menina com gentileza e paciência, como um irmão mais velho atencioso da vizinhança. Em contrapartida, ela própria parecia ser a mais grosseira. Ao ver o rosto corado de Shizune,
Tsunade teve que se conter para não gritar. Não se deixe enganar por esse velho safado. Quero assinar um contrato de invocação com a floresta Shikotsu e aprender Senjutsu. Você vai se decepcionar. O sábio das lesmas conhece Senjutsu, mas as condições para aprendê-lo são extremamente rigorosas. Pessoas comuns não conseguem dominá-lo. O único caso de sucesso foi o do meu avô. Você deveria ir falar com Jiraiya. Ficou claro que Tsunade não acreditava que Danzou pudesse ter sucesso. Entre as 3 grandes regiões de invocação, o Senjutsu do Monte Milbuku era muito mais fácil de aprender. Eu prefiro a floresta de Shikotsu. Combina mais comigo. Tsunade estreitou os olhos, encarando-o atentamente. Danzou não era de fazer bravatas vazias. Isso só podia significar uma coisa. Qual o nível de liberação de madeira? Danzou tomou um gole de saquê. É razoável, eu acho. Assim que suas palavras foram proferidas, as paredes de madeira ao redor começaram a brotar galhos. Os ramos se espalharam por todo o cômodo e logo, cachos de pequenas flores brancas desabrocharam, preenchendo o ar com uma fragrância leve e delicada. Seu desgraçado. Tsunade levantou-se de um salto e praguejou. Ela jogou um pergaminho de invocação sobre a mesa, agarrou Shizune e saiu furiosa. Nas ruas, Shizune perguntou cautelosamente. Lady Tsunade, o que houve? Shizune, pegue este token e saque 1 bilhão de ryu do Banco da Nação dos Artesãos. Ah, mas ainda temos dinheiro. Ganhamos muito da última vez. E é uma quantia enorme. Simplesmente faça. Pegue o máximo que puder, sem piedade. Tsunade rosnou entre dentes cerrados. Capítulo 130. Danzou apenas deu uma risadinha ao receber a notícia. Comparado ao que ele havia ganhado de Tsunade, o que eram algumas moedas. Mesmo que ele tivesse que investir em todas as indústrias da terra dos artesãos, ainda assim valeria a pena. Além disso, Danzou compreendia uma verdade universal. Mais cedo ou mais tarde, as dívidas devem ser pagas. Ao retornar à Terra dos Rios, ele planejou se estabelecer e seguir para a caverna Ryushi para explorar os segredos do cultivo do Senjutsu. Contudo, as coisas não saíram como planejado. Ao receber um relatório de Uchiha Itachi, Danzou imediatamente usou a técnica do deus voador do trovão para retornar a Konoha. Na sede da raiz, Uchiha Itachi foi convocado em breve. A essa altura, ele já havia se transformado de uma criança pequena em um jovem equilibrado. Seu rosto permaneceu sereno, raramente demonstrando qualquer emoção. Contudo, sua força havia se tornado formidável até mesmo dentro da raiz. Com seu Sharingan de 3 tomoes, ele poderia facilmente derrotar um Jounin comum em um instante. Conte-me tudo sobre a pessoa que te abordou. Sim, Lord Danzou. Uma semana atrás, enquanto liderava seu esquadrão em uma missão, Itachi encontrou um homem mascarado com Sharingan. O homem possuía uma estranha habilidade espacial e havia massacrado todos os companheiros de equipe de Itachi. No confronto final, o homem mascarado inesperadamente optou por ir embora, poupando a vida de Itachi. Suas habilidades eram estranhas. Ambos os olhos possuíam um Mangekyou Sharingan, e ele era muito mais forte do que eu. Ele conseguia até usar a liberação de madeira. Além disso, notei algo estranho. Ele parecia desconhecer muitos aspectos da vida cotidiana. Ao ouvir o relato de Itachi, Danzou franziu ligeiramente a testa. Seja mais cauteloso de agora em diante. Evite sair da vila. Aquele homem provavelmente é o mentor por trás do incidente com a raposa de 9 caudas. Deve haver um motivo para ele ter te procurado. Após dar suas instruções, Danzou dispensou Itachi. Dentro da câmara pouco iluminada, as chamas das velas tremeluziam. Então ele reapareceu? Eu não estava procurando por você, mas você veio direto à minha porta. Um brilho frio reluziu nos olhos de Danzou. Ao mesmo tempo, ele refletia sobre a situação de Itachi. Danzou tinha certeza da lealdade de Itachi para com ele. No entanto, o sistema não emitiu nenhuma notificação, relembrando as recompensas passadas do sistema. A busca de Orochimaru pelo conhecimento. A despedida de Tsunade antes de deixar a vila. O último jantar de Minato antes de sua partida. Esta pode ser mais uma oportunidade. Agentes da raiz começaram a investigar secretamente Konoha e seus arredores em busca de indivíduos suspeitos. A segurança de Naruto também foi reforçada significativamente, com Danzou instalando pessoalmente marcadores espaciais e barreiras ao seu redor. No distrito Uchiha, como chefe do clã, a residência de Fugaku era espaçosa, com um pequeno lago no quintal. Era também um ponto de encontro comum para Uchiha Shizui e Uchiha Itachi. Estes são tempos turbulentos, mas pelo menos Lord Danzou retornou. Comentou Shizui após receber suas ordens. Não se preocupe, Shizui. Eu serei cuidadoso. Aquele cara não é fácil de lidar. A expressão de Shizui ficou séria ao se lembrar da vez em que foi derrotado instantaneamente ao tentar controlar as 7 caudas. Ao recuperar a consciência, ele soube que o quarto Hokage havia falecido e que Danzou havia sofrido ferimentos graves. Shizui se culpava profundamente. Ele não tinha conseguido impedir nada disso. Está tudo bem, Shizui. O próprio Lord Danzou disse isso, não foi sua culpa. Eu só me pergunto se o retorno dele poderá aliviar a tensão entre a aldeia e o nosso clã. Foi uma mudança de assunto bem executada. Ambos acreditavam que com a influência de Danzou, ele certamente poderia mediar o crescente conflito entre Konoha e o clã Uchiha. Assim que estavam absortos na conversa, irmão mais velho, um jovem Sasuke veio correndo, seus pezinhos batendo no chão. O que foi, Sasuke? Você não ia sair para brincar com seus amigos? Itachi se ajoelhou, um raro sorriso surgindo em seu rosto geralmente estoico. O avô dele não o deixava sair, dizendo que era perigoso lá fora. Sasuke fez beicinho, tentando parecer durão. Itachi percebeu imediatamente os pensamentos do irmão mais novo e suspirou com um leve sorriso. Desculpe, Sasuke, mas eu também não posso sair para brincar com você hoje. A postura fria de Sasuke desmoronou instantaneamente, sua expressão se tornando ligeiramente magoada com os olhos brilhando. Perdoe-me, Sasuke. Itachi por hábito batia 2 dedos na testa do irmão mais novo. Conforme a meia-noite caía sobre a pacata vila de Konoha, as ruas se esvaziaram de pessoas. Os postes de luz continuavam a lançar seu brilho ao longo das vias. Dentro do distrito Uchiha, uma sombra tremeluzia serpenteando pela área, ignorando todas as barreiras. Em breve, a figura chegou à residência do ancião Uchiha. Quem está aí?
O ancião, que já se havia recolhido para dormir, sentou-se subitamente, com o olhar cauteloso fixo na porta. Uma silhueta indistinta atravessou a parede, revelando o homem mascarado. Foi você. Você causou o incidente da raposa de 9 caudas. Por sua causa, nosso clã Uchiha foi alvo de suspeitas e acusações. O clã Uchiha conduziu suas próprias investigações para descobrir o verdadeiro culpado pelo ataque. Seu Sharingan girou rapidamente, o padrão de 3 tomou estravando no homem mascarado. Oi, você se esqueceu de mim? A voz do homem mascarado tinha um tom sinistro. Você não teria se tornado o ancião Uchiha sem a minha ajuda. É você. O rosto do ancião empalideceu instantaneamente, sua expressão mudando para uma de completo choque. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 131. Algum movimento. Embora raramente permanecesse em Konoha, Danzou sempre mantinha os assuntos da vila sob o olhar atento da raiz. A repentina atividade entre os anciãos Uchiha, combinada com o aparecimento do homem mascarado. Nada disso foi coincidência. No entanto, desta vez ele pareceu ser excessivamente cauteloso. As figuras principais, Naruto e Uchiha Itachi, ainda não tinham feito nenhum movimento. Na base da raiz, com pouca luz, Danzou estava sentado em uma cadeira de pedra com os olhos brilhando friamente. Não importa como você jogue suas peças, o tabuleiro me pertence. Toca, toca, toca. Lord Danzou. Dentro da câmara escura, Uchiha Itachi estava diante dele. Itachi, você deve ter percebido a inquietação interna no clã Uchiha. O alvo do homem mascarado pode ser eu, você ou até mesmo Sasuke. Sasuke? Os olhos geralmente calmos de Itachi se estreitaram ligeiramente. Sim, Sasuke. Há algo de incomum nele. Danzou não deu mais detalhes, mas observou a expressão de Itachi mudar sutilmente. Como era de se esperar, um complexo de irmão. Se você realmente deseja proteger seu irmão, precisa de um novo poder. Eu posso te ajudar. O Sharingan de Danzou girou lentamente, revelando o intrincado padrão do Mangekyou Sharingan. Mas o processo será excruciante, talvez até fatal. Você está disposto a se submeter a tal provação, Itachi? Ótimo. Eliminem os anciãos Uchiha. Eles são a raiz desse caos. Assim que isso for feito, eu mesmo resolverei o conflito entre a vila e os Uchiha. Entendido, Lord Danzou. Quando Itachi retornou, encharcado de sangue, ele encarou Danzou mais uma vez. Muito bem, Itachi. No entanto, parece que seu pai percebeu a situação. Ele está começando a nutrir hostilidade contra a vila. Mate-o. Ele se tornará um obstáculo para tudo. O rosto de Itachi se contorceu em choque. Como Lord Danzou pôde dizer uma coisa dessas? No entanto, uma voz ecoou em sua mente. Concordo. Concordo. Shizui pretende levar o clã Uchiha para longe de Konoha. Isso é uma traição descarada, Itachi. Na próxima vez em que Itachi se apresentou diante de Danzou, sua expressão, antes calma, estava agora completamente vazia. Itachi, parece que você adquiriu um novo poder. Seu irmão busca vingança contra você e a vila. Ele traiu a vila. Pelo bem da vila. Itachi, o que você está fazendo? Na câmara escura, Shizui lançou um olhar para Itachi, que estava destroçado, com um traço de compaixão nos olhos. Lord Danzou, isso não é cruel demais? Eu apenas suprimi sua consciência por um instante. O genjutsu foi seu. Danzou se esquivou da responsabilidade sem hesitar. Observando as mudanças no chakra de Itachi, ele sorriu com desdém. Mas parece que funcionou. Embora eu me pergunte o que ele sentiu. Dentro da ilusão, Itachi lutou contra Danzou até a morte, apenas para desmaiar de exaustão em seguida. Quando finalmente abriu os olhos, percebeu que ainda estava na câmara com Danzou sentado acima dele. Instantaneamente, ele se ergueu em guarda. Seu Sharingan, agora transformado em Mangekyou Sharingan, girou intensamente. Itachi, mostre um pouco de respeito ao Lord Danzou. Foi apenas um genjutsu. Shizui interveio rapidamente. Shizui, genjutsu. Itachi congelou sua mente inundada de lembranças. Matar seu clã. Matar os próprios pais. Matando Shizui. Matar Danzou. Será que tudo aquilo era falso? Nada disso realmente aconteceu? Se for esse o caso, que alívio. Vá descansar, Itachi. Assim que se acostumar com seu novo poder, volte para mim. Danzou observou Itachi atordoado, a sentir lentamente. Sim, Lord Danzou. Assim que Itachi saiu, Shizui voltou-se. Lord Danzou, Itachi não acordou do genjutsu imediatamente. Peço desculpas. Chega, Shizui. Não sou tão mesquinho. Vá ver como ele está. Seja lá o que ele tenha passado. Não parece nada agradável. De volta ao complexo Uchiha, Shizui entrou no quarto de Itachi. Itachi emanava uma frieza sinistra, exalando uma aura que mantinha os outros à distância. Itachi, você está bem? Estou bem, Shizui. Me desculpe. Hahaha, por que você está se desculpando? Shizui riu, dando um tapinha no ombro dele. No entanto, ele podia sentir a rigidez no corpo de Itachi. Olhando em seus olhos, ele suspirou. Para despertar o Mangekyou Sharingan, é preciso suportar muita dor. Não sei o que você viu naquele genjutsu, mas não permitirei que se torne realidade. Lentamente, o corpo rígido de Itachi começou a relaxar. Ao encontrar o olhar sério de Shizui, uma onda de calor o invadiu. Essa sensação era reconfortante. Um lampejo de determinação brilhou em seus olhos que de outra forma seriam inexpressivos. Sim, não vou deixar isso acontecer. Capítulo 132. A situação com o clã Uchiha estava se agravando, e o descontentamento crescia rapidamente. Até mesmo os figurões de Konoha perceberam isso e conversaram com Uchiha Fugaku diversas vezes, mas sem muito efeito. Essa crescente hostilidade era especialmente evidente dentro da força policial de Konoha. Em apenas 2 curtos meses, eles ofenderam muitos, fazendo com que a reputação do clã Uchiha na vila declinasse significativamente. Em uma floresta nos arredores de Konoha, uma figura emergiu de uma árvore, Zetsu branco. Não deveríamos evitar contato desnecessário? Tenho notícias importantes. Uchiha Itachi realmente faz jus à sua reputação de gênio do clã Uchiha. Ele já despertou o Mangekyou Sharingan. Tem certeza? O homem mascarado com seu próprio Mangekyou brilhando pareceu hesitante. Com certeza. Eu vi com meus próprios olhos no salão ancestral do clã Uchiha. Vocês realmente sabem como esconder as coisas. Uma voz repentina interrompeu a conversa deles. Então, é aqui que você está se escondendo. Surgindo de trás de uma árvore, Danzou apareceu. No entanto, nenhum dos dois à sua frente carregava a presença de Zetsu negro. O chakra do homem mascarado parecia estranho, um pouco como de óbito, mas também como de Zetsu branco. Danzou, então você ainda está vivo. Embora sua aparência fosse diferente de antes, o homem mascarado tinha certeza de que aquele era realmente Danzou. Então esse é o Danzou? Ele não parece tão impressionante. Por que o Zetsu negro diz que ele é perigoso? Zetsu branco, empoleirado em um galho,
observava Danzou com curiosidade. Chega de lembranças. Danzou, sem conseguir sentir a presença de Zetsu negro em lugar nenhum, não tinha interesse em conversas banais. Liberação de madeira, o nascimento de um mundo de árvores. Toda a floresta estremeceu quando as árvores ganharam vida, crescendo rapidamente como se tivessem vontade própria. Uau, isso é impressionante. Estou fora daqui. Metade do corpo de Zetsu branco se fundiu com uma árvore próxima e desapareceu. Quando o jutsu se dissipou, 3 árvores grossas estavam entrelaçadas perto de Danzou. Lentamente os troncos se separaram, revelando Zetsu branco preso em seu interior, com o rosto tomado por choque. Não funcionou? Antes que pudesse reagir, sua visão foi preenchida por um par de assustadores Mangekyou Sharingan. Uma alma pura. Danzou havia usado inicialmente o Doujutsu Tenkuzari para sondar a alma de Zetsu branco em busca de segredos. No entanto, no momento em que entrou em seu espaço espiritual, a alma de Zetsu branco se desintegrou completamente. Ainda assim, Danzou podia sentir claramente um aumento minúsculo na força de sua própria alma. Era menos de 1/10 de milésimo, mas a melhora era inegável. Parece que devo testar isso em outro. A figura de Danzou desapareceu. Enquanto isso, o homem mascarado corria em alta velocidade pela floresta. Seu corpo fantasmagórico serpenteava entre as árvores vivas e ondulantes como um fantasma. Os galhos ao redor se fecharam, tentando enredá-lo, mas nenhum conseguiu tocá-lo. Qual é o alcance desse jutsu? Uma rara sensação de tensão invadiu sua mente. Diferentemente dos Zetsu brancos descartáveis, ele sabia muito mais, e o fato de Danzou ter se tornado ainda mais aterrorizante era uma verdade inegável. Então ele está mesmo vivo. Preciso informar o Zetsu negro imediatamente. Ele parou de repente. Adiante a floresta se abria, revelando uma trilha clara. No final, Danzou ficou de pé, esperando. O homem mascarado se virou, preparando-se para fugir mais uma vez, mas Danzou apenas murmurou. Óbito. Sem resposta. Rin e Kakashi nunca te perdoarão. Ainda sem resposta. Em vez disso, o homem mascarado virou-se e continuou a fugir. Tudo bem. Vou te capturar e fazer minhas perguntas mais tarde. Liberação de madeira. O nascimento de um mundo de árvores. Ao comando de Danzou, inúmeras árvores brotaram do chão. Vista de cima, a paisagem por vários quilômetros parecia ganhar vida, com as árvores se retorcendo e se comprimindo, como que tentando estrangular tudo em seu interior. Não foi tão explosivo quanto as 600 bilhões de bombas de papel de Conan, mas garantiu que seu alvo jamais escaparia do alcance da liberação de madeira. Por entre as árvores, ele conseguia sentir a posição exata do homem mascarado. 5 minutos depois. Ah, é? Então você reescreveu sua própria morte usando Izanagi? 15 minutos depois, Danzou estava diante da figura capturada de óbito, agora enredada nas árvores. Seu corpo pálido e meio derretido gotejava uma substância estranha e pegajosa, como se tivesse sido engolido e cuspido por algo. Seus olhos ficaram completamente brancos, e sua máscara jazia em pedaços a seus pés. Na torre mais alta de Amegakuri, bem ao longe. Detsu, o que é isso? Da parede, a figura semelhante a uma planta carnívora se moveu, revelando o rosto dividido de Zetsu preto e branco. O Zetsu branco que foi a Konoha em missão parece estar morto. Isso pode significar que Konoha se tornará nosso maior obstáculo. Ninguém pode se interpor no caminho de um deus. O Rinnegan de Nagato brilhou com desagrado enquanto ele olhava para Zetsu. Seu corpo irradiava uma vitalidade avassaladora, muito mais forte do que quando ele dependia de máquinas para sobreviver. A aura opressiva ao seu redor era vastamente mais intensa do que antes. Até mesmo Zetsu negro estava incerto se essa decisão havia sido a correta. A morte de óbito prejudicou significativamente a execução de seus planos. E quanto aos clones de Zetsu branco, eles não passavam de casca sem mente. Mesmo que alguém absorvesse o corpo de óbito, herdasse suas memórias e tomasse seus olhos, ainda assim seria um fracasso. Agora, essa realidade era dolorosamente clara. Olhando para Nagato, Zetsu negro só podia esperar que sua escolha não tivesse sido um erro. 1000 anos de espera tinham sido tempo demais. Desta vez, falhar não era uma opção. Capítulo 133. Itachi, por que você sequer cogitaria uma coisa dessas? Lord Danzou, os anciãos Uchiha se tornaram uma séria ameaça para o clã. As ações recentes dos dois anciãos haviam perturbado completamente a geração mais jovem do clã Uchiha. Itachi não pôde deixar de se lembrar da visão que tivera em seu Genjutsu, um clã Uchiha pacífico após a eliminação dos dois anciãos. Após muita deliberação, ele foi até a sede da raiz para se encontrar com Danzou. Mas você já pensou em si mesmo? E quanto a Fugaku? Como ele vai lidar com isso? Acredito que meu pai entenderá. Ao relembrar tudo o que havia acontecido em seu Genjutsu, Itachi sentiu-se ainda mais determinado. Contanto que seu pai, sua mãe, Sasuke e Shizui permanecessem em segurança, ele estava disposto a suportar qualquer fardo. Então, Shizui não sabe do seu plano. Tudo bem, vou atender ao seu pedido. Assim que tudo isso terminar, você permanecerá na raiz. Quando chegar a hora certa, eu ajudarei a limpar seu nome. Lord Danzou, depois disso, pretendo me juntar à organização do Homem Mascarado. Essa não é uma decisão sábia. Danzou estudou Uchiha Itachi atentamente. Sua própria força não exigia um espião. Eles não vão me matar, por causa de Sasuke, não é verdade, Lord Danzou? Itachi ergueu a cabeça e encarou Danzou, aguardando sua resposta. Após despertar o Mangekyou Sharingan e ler a inscrição na tábua de pedra do santuário subterrâneo, ele se lembrou de algo que Danzou disse certa vez. Sasuke não é uma pessoa comum. Juntando todas as pistas, Itachi teve certeza de que o Homem Mascarado o havia abordado por causa de seu irmão mais novo. Sim. Lord Danzou, deixe-me ir. Quero proteger a aldeia e a minha família à minha maneira. Danzou observou a determinação inabalável nos olhos de Itachi. Itachi, está é a primeira vez que percebo o quão teimoso você é. Naquela noite, em um vale não muito longe da aldeia, a lua cheia brilhava intensamente no céu, e um riacho próximo corria suavemente. Danzou estava em cima de uma enorme rocha, admirando em silêncio a paisagem iluminada pelo luar. Ancião, por que o senhor pediu para Shizui me invocar tão tarde da noite? Perguntou Uchiha Fugaku surpreso ao ver o jovem Danzou diante dele. Danzou se virou para encarar o líder do clã Uchiha e Shizui. Atribui uma missão a Itachi. E você, Fugaku, pode acabar atrapalhando. As palavras de Danzou imediatamente deixaram Fugaku em alerta. Ele havia concordado com esse encontro secreto porque não acreditava que Danzou machucaria, e porque confiava em sua própria força. Ancião, o que o senhor quer dizer? Os dois anciãos Uchiha estavam em conluio com o mentor por trás do incidente da raposa de 9 caudas. Eu já enviei Itachi para eliminá-los.
Lord Danzou. O rosto de Shizui estava tomado por incredulidade. Droga! A expressão de Fugaku escureceu. Ele se virou e se preparou para retornar imediatamente à vila. Sinto muito, Fugaku, mas não posso deixar você ir. A figura de Danzou surgiu repentinamente à sua frente. Danzou, você não pode me impedir. O Sharingan de Fugaku girou rapidamente, os 3 tomoes rodopiando. Uma estrutura esquelética maciça de cor vermelho alaranjada formou-se ao seu redor, gradualmente ganhando massa muscular e solidificando-se em uma figura imponente. Danzou permaneceu firme, imperturbável pela aura opressiva que emanava do enorme Susanoo da parte superior do corpo. Susanoo? Uma segunda fase? Você tem escondido bem sua força. Mas, Fugaku, você não tem ideia do que eu sou realmente capaz. Num instante, um Susanoo azul completamente formado emergiu. Músculos cresceram sobre sua estrutura, seguidos pelo aparecimento de um samurai blindado, empunhando uma espada. Ele pairava sobre o Susanoo de Fugaku, projetando uma sombra imponente. Isto. Através de seu próprio Susanoo, Fugaku encarou, incrédulo, a entidade parada diante dele. Como chefe do clã Uchiha, ele sabia muito bem que um Susanoo totalmente manifestado exigia um Mangekyou Sharingan eterno. No entanto, Danzou, um forasteiro na linhagem Uchiha, havia conseguido isso? A força opressiva e avassaladora do Susanoo de Danzou lhe causou um medo primitivo. Fugaku, tudo que eu faço, tudo que Itachi faz, é pela paz entre a vila e o clã Uchiha. Eu não quero lutar com você. Uchiha Fugaku, tomado pela fúria, exigiu. Então por que enviar Itachi? Você claramente tem forças para lidar com isso sozinho. Ele não se importava com o destino dos anciãos. O que realmente o preocupava era Uchiha Itachi. Enquanto Fugaku, enfurecido, impulsionava seu Susanoo para frente, Danzou suspirou internamente. Deveria ele lhe dizer que essa foi uma escolha do próprio filho? Itachi, você realmente me deu dor de cabeça. Liberação de madeira. Técnica do dragão de madeira. Um enorme dragão de madeira irrompeu da terra, enrolando-se firmemente ao redor do Susanoo de Fugaku. Danzou. O rugido enfurecido de Fugaku ecoou pelo vale enquanto seu Susanoo se debatia contra as garras do dragão de madeira. Lord Danzou, por quê? Chega, Shizui. Se você quer respostas, pergunte ao próprio Itachi. Pela primeira vez, Danzou sentiu que ser vilão era muito mais fácil. Não havia necessidade de explicações, uma única frase bastaria. Tudo é por Konoha. Capítulo 134. Ao amanhecer, Fugaku voltou para casa com o rosto cansado. Ele ficou parado do lado de fora do quarto. Lá dentro não havia uma única luz. Respirando fundo, ele deslizou a porta lentamente abrindo-a. Pai, através da tênue luz do luar que filtrava pela janela, ele pôde ver Itachi ajoelhado formalmente no centro da sala, ainda vestido com seu traje de missão, com leves vestígios de sangue em seu corpo. Fugaku entrou e ajoelhou-se diante dele. Você não está ferido, está, Itachi? Como sempre, ao retornar de uma missão além da aldeia, perguntou pelo bem-estar do filho. Estou bem. Desculpe incomodá-lo, padre. Você sempre teve muita força de vontade. Você é o filho em quem mais confio. Embora suas palavras fossem elogiosas, sua expressão permaneceu indecifrável. Após a conversa, os dois mergulharam novamente em silêncio, envoltos pela escuridão. Fique aqui. Eu cuidarei de tudo. Seguiu-se outro período de silêncio. Você cresceu. Não deixe sua mãe se preocupar. Vá descansar. Sim, padre. Na manhã seguinte, a agitação tomou conta tanto do clã Uchiha quanto de toda a vila de Konoha. 2 anciãos Uchiha, ambos possuindo força de nível Jounin de elite, foram mortos. E o culpado não era outro senão o filho do chefe do clã Uchiha, Uchiha Itachi. O próprio Itachi desapareceu sem deixar rastro, como se tivesse sumido da existência. Membros do clã Uchiha se reuniram em frente à residência do chefe do clã, exigindo respostas. A situação se agravou até que Shizui ativou seu Susanoo diante da multidão, finalmente pondo fim ao caos. A vila logo declarou Uchiha Itachi um ninja renegado de nível S, formando um esquadrão Ambu para caçá-lo. Ao mesmo tempo, Uchiha Fugaku anunciou sua decisão de renunciar ao cargo de chefe do clã. Numa câmara de pedra pouco iluminada. Não importa o caminho que você escolha, você sempre será um membro da raiz. E eu sempre serei seu apoio. Sim, Lord Danzou. Sempre serei um membro da raiz. Vá, diga adeus a Shizui e depois siga para o laboratório. Tem um presente esperando por você lá. Ao ver a silhueta de Itachi desaparecer nas sombras, Danzou deu um sorriso de escárnio. Suas suspeitas estavam corretas. Jin, você conquistou o reconhecimento de um personagem importante da história, Uchiha Itachi. Recompensa do sistema, chakra de atributo impuro. Comigo, você abraçará o amor infinito, ou mergulhará na loucura. Uma súbita clareza invadiu sua mente. Sua capacidade visual e poder espiritual aumentaram rapidamente. Demorou bastante até que o crescimento finalmente se estabilizasse. Seu poder ocular provavelmente já havia superado de um Mangekyou Sharingan eterno comum. Se ele fosse levado à beira da morte, ele despertaria o Rinnegan? Em pouco tempo, a comoção em torno de Itachi diminuiu. Shizui foi nomeado o novo chefe do clã Uchiha. Originalmente, os líderes de Konoha planejavam usar essa oportunidade para reprimir ainda mais o clã Uchiha, propondo que eles desocupassem as terras que lhes foram concedidas pelo quarto Hokage. No entanto, a proposta encontrou forte oposição dos clãs Hyuga e Aburame, entre muitos outros. Como resultado, o assunto foi arquivado. No entanto, nos bastidores, o verdadeiro mestre dos fantoches continuava a manipular Konoha nas sombras. Em comparação com o que o terceiro Hokage podia oferecer, a elite de Konoha ainda preferia Danzou. Afinal, os dividendos mensais que recebiam das diversas empresas da raiz eram simplesmente lucrativos demais para serem ignorados. Entretanto, após a partida de Itachi de Konoha, Danzou finalmente terminou de assimilar os materiais de Senjutsu que havia passado os últimos 2 meses coletando. Chegou a hora. Ativando um selo de invocação reversa previamente preparado, ele desapareceu. Então está aí a floresta Shikotsu? É ainda mais úmida do que eu imaginava. Ao seu redor, havia árvores apodrecidas e uma atmosfera pesada e úmida. Cogumelos brotavam por toda parte, e filamentos de algas semelhantes a kelp cobriam os troncos em decomposição. Toda a área pulsava com uma densa energia natural. Uma pessoa comum não duraria muito tempo aqui, antes que percebesse, seria transformada em um monstro, ou talvez em uma árvore ou uma pedra. A umidade impregnava tudo, deixando Danzou extremamente desconfortável. Então, você é quem Tsunade chamou de invocador? Eu esperava que você me invocasse, não que viesse pessoalmente. Uma voz ressoou em sua mente.
Lesma sábia. A figura de Danzou oscilou enquanto ele se movia rapidamente em direção à origem da voz. Ao chegar ao destino, ele examinou os arredores. Estava tudo igual a antes, um ambiente pantanoso e decadente. No entanto, ele pressentiu algo. Este deveria ser o lugar. Que presença imensa. Nem mesmo a Shirama se compararia a isso. Uma voz feminina suave ecoou enquanto o chão tremia. Danzou recuou rapidamente. Uma pequena montanha começou a surgir, longos filamentos emergindo de sua massa, revelando uma lesma enorme. Saudações, sábio lesma. Sou Danzou. Vim para aprender Senjutsu. Só agora Danzou entendeu porque não havia percebido a presença do sábio das lesmas antes. Porque ela esteve abaixo dele o tempo todo. Desde o momento em que entrou na floresta Shikotsu até agora, ele esteve, sem saber, em cima do corpo dela. A floresta aparentemente em decomposição estava, na verdade, crescendo a partir de sua carne. E a pequena montanha à sua frente? Era apenas uma parte do corpo dela, revelada em resposta à chegada dele. Claramente, o sábio lesma tinha um temperamento bastante dócil. Ao mesmo tempo, Danzou considerou um detalhe crucial. Se ela fosse uma inimiga, ele teria que atraí-la para fora do domínio da floresta Shikotsu. Caso contrário, derrotá-la seria impossível. Capítulo 135. Ouvi falar de você pela pequena Tsunade, mas as artes sábias da floresta Shikotsu têm requisitos extremamente rigorosos. Há uma chance de você morrer. O enorme sábio lesma baixou a cabeça, encarando Danzou. Ainda quero tentar. Tendo chegado até aqui, não havia motivo para Danzou desistir. Então me siga. Estou curioso para ver se você consegue concluir o treinamento do modo sábio. Você transmite uma sensação estranha, poderosa, mas caótica. A enorme lesma começou a se dissolver lentamente, enquanto as árvores ao redor se moviam, abrindo caminho para formar uma passagem. À medida que Danzou se aventurava mais fundo, a energia natural ao seu redor tornava-se cada vez mais densa, a ponto de ele começar a sentir um leve desconforto. Além da pequena Tsunade, ninguém aparece por aqui há muito tempo. Espero que você consiga concluir seu treinamento, então terei outro contratante. Danzou observou as árvores ao seu redor e notou rostos humanos gravados em seus troncos. Algumas até tinham membros vagos e distinguíveis. Percebendo sua confusão, o sábio das lesmas explicou. Estes são os remanescentes de humanos poderosos que falharam e foram consumidos pela energia natural. Nem mesmo eu posso salvá-los. Você ainda tem uma chance de voltar atrás. Agradeço a sua preocupação, mas acredito que posso ter sucesso. Esperemos que sim. Vocês, humanos, são sempre tão destemidos. Após essa breve troca de palavras, eles ficaram em silêncio. Danzou continuou em frente até chegar ao fim do caminho. Este é o lugar. Um ótimo local. Se você fracassar e acabar enraizado aqui, pelo menos a paisagem é agradável. Agradeço sua consideração, respondeu Danzou secamente. O chão começou a se contorcer quando uma lápide de pedra emergiu lentamente, envolta por uma secreção viscosa. Treine aqui no seu próprio ritmo. Tudo que você precisa está aqui. Se sentir fome, pode comer os cogumelos venenosos. Você é forte o suficiente para provavelmente não morrer por causa deles. Com isso, o silêncio envolveu o local. Danzou estudou cuidadosamente as inscrições na lápide de pedra, observando o aviso deixado pelo primeiro Hokage. Aqueles que não possuem chakra suficiente não devem tentar este treinamento. Ao que tudo indica, ao longo da história, apenas o primeiro Hokage conseguiu dominar essa arte sábia. Minha linhagem sanguínea e meu chakra devem ser suficientes. Danzou acalmou a mente e começou a sintonizar-se com o chakra natural que o rodeava. O treinamento inicial foi relativamente simples, em apenas 3 dias, ele já havia assimilado os fundamentos. Em seguida, veio o contato direto com a secreção viscosa ao redor da tábua de pedra, o que foi extremamente desagradável. Com as palmas das mãos cobertas pela secreção, ele retomou o treino. Uma energia natural invadiu seu corpo, suas mãos desenvolvendo padrões de madeira antes que eles desaparecessem gradualmente. O tempo passou rápido durante o treinamento. Um mês depois, Danzou sentiu uma coceira insuportável por todo o corpo, cogumelos haviam começado a crescer nele. Contudo, seu progresso era inegável. Estranhas marcas negras apareceram em seu rosto, e sua aura agora exalava uma vitalidade natural. Eu deveria ter conseguido. Com isso, absorver a energia da veia do dragão não deveria ser problema. Danzou se levantou, arrancou os cogumelos do corpo, trocou de roupa, vestindo algo mais seco, e se preparou para ir embora. Você é estranho. Sábio lesma, há algum problema? Perguntou Danzou. Ele sabia que o sábio o observava durante todo o seu treinamento, embora não demonstrasse nenhuma hostilidade. Durante seu treinamento, notei que a energia natural o rejeitava fortemente. Mesmo assim, você conseguiu completar o modo sábio. A energia natural me rejeitou? Danzou estava perplexo. Seria possível que a energia natural possuísse vontade própria? O modo sábio não era simplesmente o processo de absorver energia natural e misturá-la com energia física e espiritual para criar o chakra Senjutsu? Sim, ela te rejeitou, como se houvesse algo em você que ela desprezasse. No entanto, você é tão poderoso que mesmo que resista, não lhe resta outra opção senão submeter-se à sua vontade. Algo em mim que a energia natural despreza. Será que a presença de Zetsu negro pode ser a causa? Essa era a única explicação lógica. Então não foi o domínio do modo sábio que o tornou forte. Na verdade, foi justamente por ele já ser forte que conseguiu dominar o modo sábio à força. Mas, no fim das contas, isso não importou. Desde que os resultados fossem satisfatórios, isso bastava. Danzou podia sentir que seu poder havia aumentado significativamente. No modo sábio, sua percepção havia se expandido. Agora ele conseguia sentir tudo em um raio de 30 quilômetros. Percebendo a indiferença de Danzou, o sábio das lesmas o advertiu. Se você sofrer ferimentos graves enquanto estiver no modo sábio, poderá se transformar em uma estátua de madeira. Vou levar isso em consideração. Agradeço sua orientação, mas chegou a hora de eu ir embora. Danzou não tinha intenção de ficar ali por mais tempo. Caso contrário, acabaria coberto de cogumelos novamente. Eu vou te mandar de volta. Não precisa, eu mesmo cuido disso. Travando o sinal nas coordenadas da Terra do Vento, Danzou desapareceu num instante. Observando partir, o sábio lesma murmurou para si mesmo. Sua aura é realmente caótica. Um empreiteiro verdadeiramente peculiar. Esperemos que ele viva o suficiente.
Capítulo 136. Desde que deixou a floresta Shikotsu, Danzou vinha vagando pela Terra do Vento. Sempre que seu corpo absorvia energia suficiente, ele seguia para o reino de Horan. De tempos em tempos, ele também contribuiu para as políticas de transformação ambiental da Terra do Vento, utilizando a liberação de madeira para melhorar as condições da terra. Ele havia criado muitos novos oásis. Agora que a Terra do Vento estava em um estado semi-fechado, ela havia se estabilizado completamente. Sob a gestão geral de Yakushi Nono, com a assistência de Pakura e Kamimi Kawa, tudo estava transcorrendo de forma ordenada. Expurgos de bandidos, transformação ambiental, estatísticas populacionais, reassentamento de civis e treinamento de novos ninjas, tudo estava funcionando perfeitamente. Lord Danzou, a população da Terra do Vento ainda é muito pequena. As equipes responsáveis pela transformação ambiental precisam de um número significativo de usuários da liberação de terra e da liberação de água. Devemos priorizar o desenvolvimento das zonas costeiras do sul, pois elas têm um grande potencial para o comércio. Nono relatou sistematicamente a situação atual na Terra do Vento e delineou planos para o futuro. Ao mesmo tempo em que a raiz continuava a apoiar a Terra do Vento, também colhia enormes benefícios em troca. Economicamente, a raiz havia monopolizado efetivamente tanto a exportação dos recursos minerais únicos da Terra do Vento quanto a importação de bens essenciais, como alimentos e produtos de primeira necessidade. O lucro obtido apenas com esse comércio rendia bilhões todos os meses. Ao controlar os direitos exclusivos sobre os minerais raros da Terra do Vento, a raiz consolidou ainda mais sua influência secreta no mundo ninja. Ao mesmo tempo, todos os jutsus armazenados em Sunagakure, sejam eles comuns, secretos ou proibidos, agora faziam parte do arsenal da raiz. A raiz havia até mesmo começado a cultivar seus próprios mestres de marionetes e ninjas habilidosos em venenos. Dentre os três partidos, a raiz funcionava mais como uma sede, com a Terra do Vento e Sunagakure como suas subsidiárias. Apesar dos laços estreitos, as três entidades permaneceram distintas, uma estrutura que Danzou havia estabelecido desde o início. Fora do pessoal designado pela raiz, pouquíssimas pessoas no País do Vento ou em Sunagakure sequer sabiam da existência da raiz. Para o público em geral, simplesmente parecia que o País do Vento estava passando por reformas massivas com notável sucesso. A receita tributária do país aumentou várias vezes em comparação com os anos anteriores. Nono, você fez um excelente trabalho. Você pode lidar com essas questões como achar melhor. Danzou já havia perdido há muito tempo o interesse em microgerenciar tais assuntos. Aprimorar sua força, visitando ocasionalmente a capital ou Sunagakure, não seria essa uma maneira muito melhor de passar o tempo? Se não fosse pela insistência de Nono para que ele retornasse periodicamente à Terra dos Rios, ele talvez nem tivesse voltado. Nono sorriu gentilmente para Danzou. Então, Lord Danzou, gostaria de explicar o financiamento de 1,5 bilhão de Ryo para Sunagakure que prometeu a Pakura? Embora ela mantivesse sua postura afetuosa e gentil de sempre, Danzou conseguia perceber claramente o questionamento por trás de suas palavras. Pakura me deu uma técnica secreta. Esses 1,5 bilhão são simplesmente o preço que paguei por ela, disse Danzou com a maior seriedade. Lord Danzou. Nono chamou suavemente com o olhar ainda fixo nele. Sua postura respeitosa, aliada à beleza modesta e delicada de suas vestes de freira, só tornou a situação mais difícil de lidar. Aquele olhar gentil, porém firme, era simplesmente demais. Danzou não teve outra escolha senão ceder. Tudo bem, isso não vai acontecer de novo. O verdadeiro motivo? O desenvolvimento de Sunagakure era muito mais lento do que o do País do Vento, o que frustrava Pakura profundamente. Depois de muita insistência, e depois de Danzou ter se aproveitado completamente dela, ele finalmente concordou em liberar os fundos. Lord Danzou, por favor, não faça isso de novo, disse Nono, impotente. A região sul da Terra do Vento precisa de muitos ninjas. Vamos destinar esses 1,5 bilhão como um fundo de emprego para os ninjas de Sunagakure. Ao ver a facilidade com que Nono organizou tudo, Danzou não pôde deixar de pensar. Pakura pagou um preço por esse financiamento, e se as coisas continuassem assim, ela poderia simplesmente explodir de raiva. Você mesmo conta para ela. Ela te escuta, disse Danzou, passando o problema para Nono. Por algum motivo, tanto Pakura quanto Kamimi Kawa, que normalmente eram rivais ferrenhas, se davam muito bem com Nono. Na época em que Pakura se recusou terminantemente a aceitar Sunagakure, Nono conversou com ela sobre algo, após o que Pakura obedeceu e permaneceu na vila, dedicando-se integralmente ao seu desenvolvimento. Nono lançou um olhar fulminante para Danzou, sentindo que desde que trocara de corpo, ele se tornará cada vez mais imprevisível. Aqui estão as informações detalhadas sobre as bestas com cauda, reunidas ao longo do último ano, disse ela, continuando a cumprir suas obrigações apesar da exasperação. O que Nono não percebeu foi que no passado, quando Danzou estava sobrecarregado com um corpo idoso e frágil, ele não tinha energia para nada além de se fortalecer e administrar os negócios. Mas agora, as coisas eram diferentes. Cada vez que visitava a capital, recebia tratamento de imperador. E sempre que ia a Sunagakure, ele aproveitava a oportunidade para consolar Pakura. Danzou considerava seu tempo e energia limitados, então precisava priorizar entre o trabalho administrativo, manter seu subordinado sob controle e fortalecer a si mesmo. Sem hesitar, ele escolheu as duas últimas. Capítulo 137. Há claramente algo errado com ele. Por que ainda o deixamos entrar? O caminho Deva de Nagato encarou Zetsu à sua frente com frieza, seu tom de voz desprovido de calor. Ele será útil para nossos planos futuros. Sob o olhar do Rinnegan, ele não poderá causar nenhum problema real. Além disso, seu Mangekyou Sharingan será um grande trunfo na captura das bestas com cauda. Diante do olhar assassino de Nagato, o Zetsu branco, especialmente a metade que lembrava uma planta carnívora, parecia visivelmente nervoso. O Zetsu negro, por outro lado, permaneceu calmo e indiferente. Akatsuki é a minha organização. Meu colaborador é Madara, não você. Lançando um último olhar para a forma semelhante a uma planta carnívora, Nagato se virou e recuou para as profundezas da torre. Ao vê-lo partir, uma rara solenidade brilhou nos olhos de Zetsu negro. Aquele cara está se tornando cada vez mais assustador. Zetsu branco finalmente ousou falar, ainda abalado pela intenção assassina de antes. Parece que ele está realmente começando a se ver como um deus. Está ficando cada vez mais difícil controlá-lo. A Terra das Águas, uma nação composta por inúmeras ilhas, abençoada com terras férteis e recursos abundantes, o que a torna uma das regiões mais ricas. No entanto, devido às suas políticas isolacionistas de longa data, o país permaneceu isolado do mundo exterior durante anos, envolto em segredo. Apenas alguns nobres e funcionários de alto escalão têm permissão para comercializar
rivalizar com os países vizinhos. A maioria da população nutre profunda hostilidade em relação aos forasteiros, acreditando que estes trazem desastres e guerras. Numa trilha isolada na floresta, duas figuras com capas pretas adornadas com nuvens vermelhas caminhavam à frente. Seus chapéus de palha de aba larga projetando sombras sobre seus rostos. Nunca pensei que voltaria a pôr os pés aqui. Droga, este lugar ainda me irrita. Juzubiva apertou com mais força a enorme lâmina que carregava no ombro. Você é de Konoha. Já ouviu falar de um cara chamado Might Dui? Só conheço o Might Guy, respondeu Itachi Uchiha secamente. Juzo suspirou, seu olhar demorando-se no Uchiha frio e indecifrável ao seu lado. Escutem bem, nunca subestimem alguém apenas pela aparência. Vocês nunca sabem do que essa pessoa é capaz. Ele soltou um suspiro profundo. Eu realmente detesto aceitar esse tipo de missão. Se eu for capturado, certifique-se de me matar. Nós de Kirigakuri não somos tão bonzinhos quanto Konoha, que deixa ninjas renegados como você e Orochimaru à solta. Enquanto caminhavam, Juzo falava a maior parte do tempo, parando ocasionalmente para reclamar. Itachi, por outro lado, respondia apenas quando necessário, coletando informações sobre Akatsuki de forma sutil ao longo do caminho. Tem certeza de que a informação é confiável? Por que o Mizukage deixaria a vila sozinha? Não sei. Apenas siga as ordens e termine o trabalho. Juzo bufou. Ainda não entendo por que você massacrou todo o seu clã e fugiu. Pelo que eu vi, a vida em Konoha não era tão ruim assim. Tanto faz, não vou perguntar. E é melhor você também não perguntar sobre mim. Os dois chegaram à orla da floresta. Segundo informações que possuíam, era ali que o Mizukage costumava vir treinar em solidão. Eles ficaram à espreita durante vários dias até que uma pequena figura emergiu lentamente das profundezas da floresta. Trocando olhares, Juzo fez um sinal antes de desaparecer num borrão de movimento, lançando seu ataque. Clang! O quarto Mizukage bloqueou o golpe e o desviou em um movimento fluido. Liberação de fogo. Flor de fênix sábia carmesim. Das sombras, uma saraivada de chamas disparou em direção ao Mizukage. Ele desviou rapidamente, mas a lâmina do carrasco de Juzo voltou a golpear. Apesar da parceria recente, os dois careciam de verdadeira coordenação. Por ora, sua estratégia se baseava em uma simples combinação de ataques de curto e longo alcance. As técnicas de Shuriken e fogo de Itachi eram excepcionalmente precisas, proporcionando a Juzo múltiplas aberturas. Mesmo assim, enquanto aparava ataques ocultos e lutava corpo a corpo com Juzo, o quarto Mizukage permaneceu imperturbável. Lâmina do carrasco? Ninja renegado deve morrer. Uma aura vermelha de chakra irrompeu ao redor do corpo de Yagura. Juzo foi subitamente arremessado para longe, caindo em meio à densa vegetação rasteira. Atrás de Yagura, 3 caudas de chakra brotaram, e uma bijudama começou a se formar em sua boca. Seu alvo, a posição oculta de Itachi. O Sharingan de Itachi girou rapidamente, o brilho carmesim refletindo de forma sinistra na penumbra da floresta. Tsukuyumi. Yagura, agora parcialmente transformado em sua forma de besta com cauda, subitamente congelou, seu chakra se dissipando enquanto seu corpo permanecia imóvel. Itachi franziu ligeiramente a testa. Tem algo errado. Apesar de estar preso na ilusão, a reação de Yagura foi anormal. Quando ele usou Tsukuyumi nos anciãos de Konoha anteriormente, o sofrimento deles foi imediato e óbvio. Desta vez, porém, algo parecia diferente. Não precisa se confundir, Itachi. O quarto Mizukage não passa de um pacote bem embrulhado. Uma voz veio das sombras. Danzou emergiu, arrastando Juzo inconsciente atrás de si. Após receber as informações de Itachi, Danzou foi sozinho para a Terra da Água. Pacote? Murmurou Itachi. Sim, um pacote. E parece que finalmente está chegando ao prazo de validade. Danzou deu um passo à frente, percebendo o estado do Mizukage. O Mangekyou Sharingan de óbito havia sido danificado, o que significa que ele provavelmente não reforçava o controle de Yagura há algum tempo. Embora o Mangekyou tivesse servido como chave, o verdadeiro mecanismo que mantinha o Mizukage sob controle era um jutsu implantado pelo próprio Uchiha Madara. No entanto, esse jutsu estava começando a apresentar falhas. É provável que a consciência de Yagura estivesse começando a ressurgir, e a besta com cauda dentro dele também estava despertando. Relembrando os eventos da história original, Itachi observou que o ninja da névoa, finalmente quebrou a ilusão de Yagura, levando a um golpe de estado em Kirigakuri. A revolta resultou na morte de Yagura e deixou a vila severamente enfraquecida, a ponto de não conseguirem nem mesmo capturar a 3 caudas depois que ela enlouqueceu. Observando o jutsu atentamente, Danzou zombou. De jeito nenhum simples Byakugan seria suficiente para quebrar isso. A história original dava a entender que era apenas o último ato de despeito de óbito, se livrando de um peão inútil e deixando Kirigakuri em ruínas. Capítulo 138. Junto à fogueira na floresta escura. Biva Juzo abriu os olhos lentamente, seu primeiro instinto sendo de examinar os arredores com vigilância. Só quando viu Uchiha Itachi sentado junto à fogueira é que ele finalmente relaxou. O que aconteceu? Você bateu a cabeça e ficou inconsciente por 5 horas. Juzo balançou a cabeça, ainda sentindo uma tontura persistente. Foi só então que ele percebeu a figura inconsciente do quarto Mizukage deitada sob uma árvore próxima, envolta em escuridão. Você é realmente algo especial. Ele não conseguiu conter os elogios. Para Itachi, capturar o quarto Mizukage sozinho foi algo além de suas expectativas. Ter um companheiro de equipe tão poderoso não era uma sensação ruim. Kirigakuri parecia sem vida, sua atmosfera carregada de opressão. Até mesmo as pessoas que caminhavam pelas ruas se moviam apressadamente, com os rostos tomados pela inquietação. Sempre que encontravam um ninja, ou viravam as costas ou evitavam completamente o contato visual. Mais de uma década de derramamento de sangue havia deformado a vila até o âmago. As políticas brutais deixaram cicatrizes psicológicas profundas, e incidentes de ninjas matando civis tornaram-se perturbadoramente comuns. Como punição, esses ninjas eram simplesmente designados para missões de alto risco. Se sobrevivessem, tudo terminava ali. Mesmo entre os ninjas, o massacre mútuo era algo corriqueiro. No coração de Kirigakuri ficava um prédio administrativo responsável por lidar com assuntos civis. Toque, toque, toque. Entre. Uma voz feminina suave chamou de dentro. Quando o visitante entrou, os olhos de Meiterumi brilharam imediatamente. Instintivamente, ela deixou de lado os documentos que estava revisando. Alto, bonito e exalando um ar de refinamento, ele era exatamente o tipo dela. Só de olhar para ele, já dava prazer. Uma pena que ele parecesse ser apenas um aldeão comum. Caso contrário,
Como posso te ajudar? Perguntou Mei com um sorriso caloroso, os olhos semicerrados, irradiando um charme doce, quase sedutor. Normalmente, ela teria passado uma questão tão trivial para seus subordinados. Mas, ultimamente, ela havia começado a valorizar o fortalecimento dos laços com os moradores da vila. Danzou, parado diante dela, tinha uma expressão estranha. Aquela mulher parecia ter pensamentos impróprios a respeito dele. Ouvi dizer que vocês estão se preparando para um golpe. Posso ajudar? A postura gentil de Mei tornou-se instantaneamente gélida, seu olhar repleto de intenção assassina. Uma enxurrada de pensamentos passou por sua mente. Será que seu plano havia sido vazado? Não seja assim. Prefiro muito mais a sua versão mais gentil. Quem é você? Ela não conseguiu sentir nenhum vestígio de chakra vindo daquele homem, tornando impossível avaliar sua força. Isso não importa. O que importa é que eu posso te ajudar. Danzou caminhou calmamente até a mesa e sentou-se em frente a ela. Só então ele parou um instante para examinar Mei mais de perto. Ela era realmente linda, e a quantidade de chakra em seu corpo já havia atingido o nível Kage. Não precisa ficar tão na defensiva. Se eu tivesse mais intenções, nem você ficaria. De repente, ela sentiu a presença dele fixando-se nela. Todos os meus instintos gritavam que até o menor movimento poderia significar morte instantânea. Só quando a pressão sufocante desapareceu, ela soltou um suspiro, com o coração ainda acelerado. Uma profunda sensação de cautela a invadiu enquanto encarava o homem à sua frente. Confie em mim, venho com boas intenções. Danzou sorriu para ela. Acho difícil acreditar que alguém se escondendo nas sombras tenha boas intenções. Ah, é? Então deixe-me apresentar. Venho de uma organização clandestina dentro do mundo ninja, uma que busca trazer ordem e estabilidade ao caos. Ele inclinou-se ligeiramente para trás. É claro que ao se associar, você terá acesso a informações mais detalhadas sobre nós. Então você veio aqui para me convidar para a sua organização? Mei tentou obter mais detalhes, mas Danzou simplesmente olhou para ela com uma expressão indecifrável. Acho que você entendeu errado. O que eu quis dizer foi, o próximo Mizukage fará parte da nossa organização. O silêncio tomou conta da sala. Você quer controlar Kirigakuri? A expressão de Mei escureceu. Controlar Kirigakuri? Kirigakuri não esteve sempre sob o controle de alguém? Não precisamos da vila em si, apenas de um mundo ninja mais organizado. Danzou se levantou e olhou para ela. Respondi às suas perguntas. Agora faça sua escolha. Você quer se tornar um Mizukage? Espere. O que você quis dizer com Kirigakuri sendo sempre controlada? Mei captou algo em suas palavras. Danzou deu uma risadinha, num tom casual. Já que você foi tão educado antes, vou lhe dizer. Só desta vez. É exatamente como eu disse. Kirigakuri sempre esteve sob o controle de alguém. Sua voz ficou fria. Agora, decida. Antes que Mei pudesse responder, uma escuridão avassaladora a envolveu. De repente, ela se viu sozinha em um vasto vazio completamente escuro. Uma pressão esmagadora tomou conta de seu coração. Uma sensação avassaladora de isolamento e desespero a consumiu. Sua mente, antes repleta de preocupações com sua aldeia, ficou em branco. Naquele momento, sobreviver era seu único instinto. Eu me junto. Sua voz tremia enquanto ela forçava as palavras, seus olhos cheios de terror. A sensação de sufocamento finalmente diminuiu. Uma escolha sábia. Bem-vindo à Raiz. Por um longo momento, Mei permaneceu encolhida na cadeira, lutando para recuperar a compostura. Raiz. Uma organização Konoha? Capítulo 139. Parece que você tem alguns equívocos sobre a organização. A raiz se originou em Konoha, mas não pertence a Konoha. Danzou pegou a xícara que estava sobre a mesa, serviu-se de água e olhou para Terumi Mei, cuja testa estava levemente úmida de suor e cujo rosto parecia um pouco pálido. Você está bem? Você não parece estar bem. Precisa de água? Que consideração da sua parte. Embora suas palavras expressassem gratidão, os dentes cerrados e a expressão tensa deixavam claro que ela não queria dizer nada disso. Não precisa agradecer. Danzou serviu-lhe um copo d'água e atencioso o empurrou em sua direção. Sempre trato bem meus subordinados. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Terumi Mei ignorou a xícara e em vez disso fixou o olhar em Danzou, perguntando seriamente. O que você quis dizer quando afirmou que Kirigakuri estava sob controle? Exatamente o que parece. O quarto Mizukage estava sendo manipulado, e por meio dele, Kirigakuri era controlada. Isso vem acontecendo há mais de uma década. A resposta casual de Danzou deixou Terumi Mei momentaneamente atonita. A aldeia que ela mais amava estivera sob o controle de outra pessoa o tempo todo. Era como se a pessoa que ela admirava há anos, que ela considerava pura e sincera, tivesse se revelado nada mais do que uma amante no caso de outro homem. Algo totalmente inaceitável. Ela planejou um golpe unicamente porque as políticas do quarto Mizukage estavam arrastando Kirigakuri para a ruína. Mas ela nunca havia considerado que o próprio Mizukage era um fantoche, que toda a vila havia sido manipulada como um mero brinquedo. Você não está mentindo para mim, está? Danzou apenas sorriu ao ver sua expressão complexa. A organização que controla o Mizukage já o recapturou. Tenho certeza de que você receberá a confirmação em breve. Terumi Mei levantou-se lentamente. Você está dizendo a verdade? Claro. É por isso que você precisa agir rapidamente. Nós lhe daremos todo o apoio necessário. Ao contrário da angústia estampada no rosto de Terumi Mei, Danzou permanecia tranquilo, aproveitando a oportunidade para admirar sua postura ereta. Seu porte, sua figura e seu rosto, ela era simplesmente deslumbrante. Apreciando a vista, ela se virou para encará-lo, indiferente à sua falta de sutileza. Nada mal. Como exatamente você pretende me ajudar? E o que você quer em troca? Perguntou ela, lançando-lhe um olhar sedutor. Após o desaparecimento do Mizukage, seus principais concorrentes serão Fubuki Suikazan e o usuário do Byakugan, Ao. No entanto, sabemos que embora Ao pareça ser seu rival, ele na verdade o apoia em segredo. Eu cuidarei de Fubuki Suikazan para você e garantirei a aprovação do Daimyo. A vila, no entanto, está sob sua responsabilidade. Terumi Mei inclinou-se sobre a mesa e caminhou até o lado de Danzou, sentando-se na beirada com uma perna cruzada sobre a outra. Apoiando-se em um braço, inclinou o corpo ligeiramente e passou os dedos pelos cabelos antes de se inclinar para a frente, com um olhar ardente.
E o que eu tenho para dar em troca? Danzou puxou-a pela cintura, tirando-a da mesa e colocando-a diretamente em seu colo. Ela ficou rígida por um instante antes de relaxar rapidamente, seus braços envolvendo naturalmente o pescoço dele, a imagem de um casal afetuoso. Lealdade à organização. O que mais? Disse Danzou, observando seu olhar sedutor. Então suas mãos não deveriam estar se comportando um pouco melhor? Peço desculpas, foi apenas um reflexo. Apesar de suas palavras, suas mãos não pararam devagar. Terumime levantou-se, ajeitando suas roupas com um ar descontraído. Mas Danzou percebeu que ela não estava totalmente confortável com o que acabará de acontecer. Nada mal. Mas se você vai jogar esse jogo comigo? O jogo havia terminado. Danzou se levantou, sentindo-se bastante satisfeito. Hora de eu concluir minha tarefa. Você também deve agir logo. Quando ele estava prestes a sair, a voz de Terumime, sensual, mas carregada de desafio, o deteve. A raiz não tem um jeito de controlar a vida e a morte de seus membros? Porque eu sou uma exceção. Danzou deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Assim que a missão estiver concluída, eu mesmo lhe aplicarei o selo de erradicação da língua amaldiçoada em um local reservado. Pode arder um pouco, no entanto. Terumime umedeceu os lábios. Você não tem medo de que eu te traia depois que tudo terminar? Danzou lançou-lhe um olhar intrigado. Fique à vontade para tentar. Uma ninja renegada da raiz, isso seria inédito. Dito isso, ele desapareceu do escritório. Que homem desprezível. Um murmúrio charmoso, porém irritado, era tudo que restava no escritório vazio. Capítulo 140. Danzou caminhava pelos esgotos subterrâneos mal iluminados, seus passos ecoando contra as paredes de pedra úmidas. Ele não esperava que a rede de inteligência de Kirigakure estivesse escondida em um lugar como aquele. Ao que parecia, as organizações de inteligência e de assassinato compartilhavam o mesmo gosto pela escuridão. Sua jornada tinha sido tranquila até então e armadilhas, técnicas de selamento e outras medidas de segurança se mostraram inúteis contra ele. Ao longo do caminho, ele lidou com algumas almas infelizes que cruzaram seu caminho. Navegar pelos túneis labirínticos foi um desafio. Só depois de interrogar um prisioneiro ele finalmente chegou ao seu destino. Nas profundezas do complexo sistema de esgoto, em uma câmara isolada, os únicos sons eram uma risada distorcida e gemidos abafados de dor. Passos ecoavam pelo corredor escuro. Você não sabe que estou ocupado agora? Saia daqui. A voz pertencia a Fubuki Suikasa, que estava curvado sobre uma vítima imobilizada, desmontando cuidadosamente as clavículas do homem. Com licença, Fubuki Suikasa está em casa? A voz de Danzou era calma e tranquila. Só então Fubuki percebeu que algo estava errado. Seu instinto lhe dizia perigo. Quem quer que estivesse atrás dele parecia inexistente. Cesta. Sem hesitar, ele arremessou os instrumentos de tortura que tinha na mão em direção ao intruso. Danzou esquivou-se facilmente do ataque. Ao ver aquela figura familiar, as lembranças do encontro deles na Terra das Ondas ressurgiram na mente de Danzou. Aquela batalha havia deixado uma forte impressão. Quem é você? Fubuki agarrou Sameada pela lateral, segurando-a com firmeza enquanto observava Danzou com cautela. Somos velhos amigos, respondeu Danzou, erguendo a palma da mão com um sorriso ligeiramente sinistro. Um manto de chakra carmesim envolveu sua mão, brilhando como a capa de uma besta com cauda na câmara escura. Ji. As escamas de Sameada se esfregaram, tremendo como se a espada tivesse ganhado vida. Sameada, o que há de errado? Droga! Instintivamente Fubuki atirou a arma para longe, com a palma da mão agora pingando sangue devido à rejeição repentina. A Sameada abandonada deslizou pelo chão, aproximando-se de Danzou como um animal de estimação leal, esfregando-se em sua perna num gesto sinistro de submissão. O que você fez com Sameada? O rosto de Fubuki se contorceu de raiva ao ver sua espada de confiança traí-lo. Danzou deu uma risadinha. As armas escolhem seus mestres. Parece que você não é digno. Fim de jogo. Agarrando o cabo de Sameada, ele atacou Fubuki. 10 minutos depois, Danzou estava de pé sobre os restos ensanguentados de Fubuki Suikasa, com Sameada ainda pingando sangue fresco. Acontece que eu sou muito bom com uma espada. Você não concorda? O silêncio tomou conta da câmara. De uma passagem próxima, Kizami Oshigaki emergiu das sombras, seus traços semelhantes aos de um tubarão mal visíveis na penumbra. Senhor, eu diria que o senhor não tem nenhuma aptidão para usar uma espada. Ele havia assistido a luta inteira. Danzou não apenas subjugou Fubuki, como brincou com ele, fazendo com que qualquer resistência parecesse completamente inútil. Danzou balançou a cabeça, desapontado. Que resposta sem graça. Eu já tinha tomado várias precauções por aqui. Como você encontrou este lugar? Ele limpou o sangue de Sameada com um tapa enquanto estudava Kizami com interesse. O clã Oshigaki não é conhecido apenas por suas grandes reservas de chakra. Também temos um olfato aguçado, respondeu Kizami, olhando para o cadáver mutilado de Fubuki. Embora, dado o resultado, essa habilidade não tenha ajudado muito desta vez. Danzou deu um sorriso irônico. Então, você quer lutar? A expressão de Kizami permaneceu calma, mas seu corpo estava tenso, pronto para reagir a qualquer momento. Ele podia sentir isso se fizesse um movimento errado, morreria. Fubuki tinha a mesma força que ele, mas mesmo assim fora reduzido a isso. Kizami não desejava compartilhar desse destino. Não precisa, senhor. Sei que não sou páreo para o senhor. Sua voz era sincera, embora seus instintos permanecessem em alerta máximo. Danzou suspirou, claramente desapontado. Que chato. Bem então, você estaria interessado em se juntar à minha organização? Sem esperar por uma resposta, ele se virou e desferiu o golpe final no prisioneiro quase morto, ainda preso ao cavalete de tortura. Os dentes afiados de Kizami brilhavam na penumbra enquanto ele dava uma risadinha. Seria uma honra. Eu já estava planejando sair da aldeia. Danzou jogou Sameada casualmente em sua direção antes de seguir para a saída. Kizami pegou a espada e o seguiu sem hesitar. Os dois saíram para a vila e dirigiram-se a um restaurante discreto. Numa sala privada, a refeição já estava preparada. Senhor, um garçom entregou respeitosamente um documento a Danzou. Danzou deslizou o objeto pela mesa até Kizami. 3 dias. Ao examinar a lista, o sorriso de Kizami se alargou, fazendo com que seu rosto, já temível, parecesse ainda mais ameaçador. Entendido. Estou bastante familiarizado com essa área de atuação. Para Danzou, Kizami foi um recruta inesperado. Até mesmo a missão que lhe fora designada era insignificante no contexto geral, mas as formalidades tinham de ser cumpridas. Em apenas 3 dias, Kirigakure ficou estranhamente silenciosa. As ruas antes movimentadas
visitadas estavam agora desertas, e até mesmo os ninjas, sempre presentes, haviam desaparecido. Em menos de 15 dias, o decreto oficial do Daimyo foi emitido. Meiterumi foi nomeada a quinta Mizukage, encarregada de estabilizar a vila. Quanto a Kisame Oshigaki, ele se tornou o novo líder da rede de inteligência de Kirigakuri. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!